E aí, este vídeo eu vim trazer para vocês um dos ganhos muito legais, bem positivo da pandemia. Estamos em agosto de 2020, muita gente desesperada porque perdeu emprego, muita gente desesperada sem saber como vai encontrar empregos na sua cidade, na sua localidade, que as empresas estão fechando, e aí vem a escassez, vem os preços altos, vem as contas para poder pagar e muitos boletos. Então esse é um vídeo muito bacana para você que está buscando oportunidades de trabalho, né? Então, observando o mercado nesses dias, eu analisei e cheguei à seguinte conclusão, que talvez poucas pessoas tenham observado. As oportunidades de trabalho, agora, elas não são mais limitadas por localidade. O que é isso? Muitas empresas estão se adaptando ao trabalho remoto devido à pandemia. E aí, várias estão descobrindo que algumas atividades podem ser desenvolvidas remotamente. As pessoas podem trabalhar de casa, de qualquer outro lugar, não necessariamente dentro do escritório. Isso faz com que a empresa reduza seus custos de estrutura, luz, água, equipamentos, né? Riscos do trabalhador deslocar para a empresa, trânsito, né? Reduz esses custos. Ela ajuda o trabalhador a produzir em casa, evitando esse deslocamento, estando no conchego de casa, custeando a aquisição e manutenção dessa infraestrutura na casa da pessoa, né? Agora é muito cedo, não temos regras claras para isso. Vamos chegar à fase de definir quais são as responsabilidades do empregado e do empregador. Hoje estão trabalhando cada empresa livremente, mas buscando um equilíbrio. Estamos tendo muita dificuldade, mas tudo é muito novo, tanto para os empregados quanto para os empregadores. Há ganhos para ambas as partes e há perda para ambas as partes. Não é só ganhos, né? A gente tem uma dificuldade maior de gerenciamento. As empresas que não estavam adaptadas a uma gestão por meritocracia, né, que é por resultado, por desempenho, elas estão tendo que se adaptar. Porque no período de pandemia, simplesmente todo mundo teve que parar o trabalho que executava para poder cumprir um isolamento social. Então, está sendo difícil para as empresas, também para os empregados. Tem algumas empresas que, por estar nessa fase de adaptação, achar que pode fazer qualquer coisa, não está respeitando limites de horário de trabalho, está aumentando a carga de trabalho, achando que a pessoa, por estar dentro de casa, ela está à toa, não está fazendo nada, e aí precisa de haver, sim, um diálogo entre ambas as partes. Mas esse vídeo não é para falar sobre isso, não. Esse vídeo, mas é importante a gente pontuar este fato, que eu tenho recebido inúmeros comentários falando: ai, como que tá difícil trabalhar em home office, a empresa tá explorando de mim, a empresa não respeita, eu tô trabalhando um dobro. Hoje mesmo eu recebi uma pessoa, né, um comentário de uma pessoa falando que trabalhou até de madrugada, gente. Eu adoraria, porque eu tenho muita facilidade de trocar a noite pelo dia, mas ela está trabalhando até de madrugada para poder dar conta do aumento de demanda que aconteceu. A verdade é que está surgindo uma nova realidade, e nessa nova realidade, um dos pontos que eu achei muito interessante que me fez fazer esse vídeo para você é que você não vai ter mais a limitação geográfica. O que é isso? Pelo fato de adaptarmos o nosso meio de vida ao trabalho home office, né? As oportunidades de emprego que estão surgindo, elas estão surgindo em trabalho remoto, ou também chamado home office, também chamada distância. Enfim, existem diversos nomes que a gente pode dar. A gente pode dar EAD, remoto, home office, em casa, à distância, são nomes que a gente pode dar.
A dica é o seguinte: se você está buscando oportunidade de emprego neste momento, quando você buscar essas vagas, coloque a palavra remoto, porque, ou essas outras que eu falei, né, à distância, home office, em casa, porque você vai poder se candidatar a oportunidades em outro estado, em outra cidade, né? Com essa nova realidade, os processos seletivos não são apenas para as pessoas daquela localidade. Então, se você está no sul do Brasil e quer ir para o Nordeste, por exemplo, você vai poder candidatar, porque todo o processo seletivo vai ser, desses casos, vão ser virtuais, os trabalhos também virtuais. Então, é um ganho muito grande para quem quer trabalhar em outra cidade, para quem quer buscar novas oportunidades, ampliar seus horizontes além dos limites, né, geográficos que a gente tem, né, porque quando a gente mora numa cidade, normalmente a gente trabalha naquela cidade ou numa cidade vizinha, então você vai poder trabalhar para um outro estado, e isso é uma tendência que veio para ficar, isso não vai acabar no pós-pandemia, até porque a gente nem sabe se vai acabar a pandemia, né? Ainda é tudo muito incerto, mas é um sinal que veio para ficar. Eu achei bem interessante vir compartilhar com vocês. O que a gente precisa de cuidar nestes casos? Porque não é só trabalhar de casa, né? Talvez você não tenha essa experiência de trabalhar de casa, e aí algumas coisas é importante a gente esclarecer. É importante deixar claro os custos, os equipamentos necessários, os custos de manutenção deste equipamento, quem vai arcar com essas despesas, se isso vai estar embutido no valor a ser remunerado. É importante que você tenha domínio de tecnologias que vão ser necessárias. Tem algumas empresas que estão usando ferramentas que a câmera fica ligada durante toda a jornada de trabalho, então o gestor ele visualiza numa tela multicâmera cada um da sua equipe e a pessoa estando em casa. Isso não tem problema nenhum, mas é importante você saber, você dominar esse tipo de ferramenta, ferramentas de reuniões, né, ferramentas de transmissões ao vivo, ferramentas de prestação de contas, de demanda de trabalho. Outra coisa que é importante, né? A disciplina, a organização, o planejamento, a gestão do tempo. Muitas pessoas acham que o trabalho home office em casa está de boa, e na verdade não é isso. Você precisa definir um espaço na sua casa específico para trabalho. No momento que você estiver neste ambiente, neste espaço, você desconectar do restante da casa, você ter horários específicos. Alguns trabalhos têm horários específicos a serem cumpridos, tem jornada. Outros por demanda, né? Então também chamado de por projeto ou freelance, né? São termos usados. Você estabelecer horários para que assim quem está em casa saiba que quando você está ali, ou do horário X a Y, você está a trabalho. Não ficar abrindo porta, falando alto, ligar som, para também respeitar, né? Um acordo entre as pessoas dentro de casa. Uma tendência que veio aí para ficar será a volta das casas mais amplas. Então, se as pessoas já estão até buscando apartamentos maiores, quem mora em apartamento, porque essa é uma nova realidade e as pessoas precisam de casa que comporte todas as suas atividades, descanso, lazer, família, trabalho, no mesmo, né, no mesmo espaço, vamos dizer assim. Então, é uma oportunidade. Você pode viver de qualquer lugar, trabalhar em qualquer lugar. É uma grande oportunidade que a pandemia trouxe para o mercado. Isso vem para poder tornar
ampliar as oportunidades para quem quer concorrer e precisa, né, de emprego neste momento, mas também são oportunidades de crescimento profissional, né? Você vai ter acesso a grandes empresas que de repente você precisava de morar na região para poder candidatar a um processo seletivo. São todas as vagas neste momento? Não, não são todas as vagas. São vagas que na especificação, quando vem a divulgação de uma vaga, tem lá as descrições, as exigências, né, daquela vaga, e aí lá vem escrito que o trabalho tem essas características. Eu vi algumas vagas mencionando que no período de pandemia vai ser remoto somente. Eu vi algumas vagas que estão exigindo que serão remoto, mas as atividades presenciais será na cidade X específico. Então a gente precisa de analisar. Mas é muito legal saber dessa amplitude de oportunidades. Eu, por exemplo, falo com você do Espírito Santo. Eu sou de Minas Gerais e em 2009 eu vim para uma entrevista de um processo seletivo no Espírito Santo e nunca mais voltei para Minas. Essa entrevista só aconteceu porque na vaga estava especificando características que eu poderia atender. E na época, eu usei o endereço de uma pessoa conhecida que morava na região para me poder participar do processo seletivo. Porque o meu endereço lá em Minas, eu jamais poderia participar desse processo seletivo. É maldade das empresas não dar oportunidades assim? Não, não é maldade, mas é porque o processo seletivo é tudo muito incerto. Você vai deslocar uma pessoa de um outro estado para vir participar de um processo seletivo. Se a pessoa for reprovada, como que vai se dar, as expectativas, as frustrações, e foi exatamente isso que aconteceu comigo. O tal processo seletivo, eu fui reprovada. E eles ficaram muito preocupados comigo, porque no processo seletivo eu contei da onde eu era, o que eu tinha feito, a que eu estava disposta, do que eu abri mão de um emprego que eu atuava lá na época. E aí eles ficaram muito preocupados com o que estava acontecendo. De fato, realmente deu errado, mas vendo que era um mercado de oportunidades, eu permaneci fazendo outros processos e tô aqui até hoje, né? Então, assim, eu precisei de alguém na localidade com endereço para poder me candidatar. Com o trabalho, com essas oportunidades que estão surgindo agora, você não precisa, né? Usar endereço de outras pessoas. Então, quais são as palavras que você vai usar na sua busca? Se a sua busca é oportunidades na área da educação, você vai colocar as palavras EAD, à distância, híbrido. São palavras que pesam muito. Deixa eu até anotar o híbrido aqui, que faltou na minha lista. Lembrei agora. Se não for na área de educação, você vai buscar oportunidades com palavras remoto, home office, em casa, escritório em casa. Ok? Muito legal, né? Saber que muitas oportunidades podem surgir e liberdade geográfica é uma tendência que veio para ficar. Espero que você goste, compartilhe e comente o que você achou. Se tem mais alguma palavra que faltou aqui na minha lista, de repente você observou que está faltando alguma coisa e queira contribuir com a gente, tá bom? Até o próximo vídeo.